Eu quero introduzir o assunto com o papo que fez a gente combinar esse papo aqui hoje, né? Que é a questão da União Soviética ter virado uma potência econômica ou de um grande país depois do comunismo, né? Aí você queria desbancar esse argumento que foi bastante dito aqui no A Deriva por alguns entrevistados que vieram aqui, né? Exatamente, o que eu achei lamentável, eu achei isso uma apologia a um regime totalitário. E assim como eu deploro uma apologia ao nazismo, por exemplo, pelo mesmo motivo eu deploro uma apologia ao comunismo. São regimes totalitários, são regimes de ideologias vermelhas revolucionárias, são duas cabeças de uma serpente totalitária terrível, com consequências humanitárias, econômicas, morais e espirituais terríveis, e é lamentável um sujeito vir aqui fazer apologia desse tipo de regime. Mas não é uma verdade que depois da Revolução Russa a União Soviética teve um disparo de avanço tecnológico e conseguiu concorrer com a América, por exemplo, em tão pouco tempo? Pois é, foi um erro histórico. Para quem não sabe, a pessoa que veio aqui dar esse tipo de argumento falou: não, eu era anticomunista, aí um comunista veio defender o comunismo. Eu falei: muito bem, se explique. Você tem 1 minuto para me convencer. E aí o comunista disse que a União Soviética era um país agrário, atrasado, com servos de gleba, e em 50 anos de comunismo ela se tornou uma potência militar, industrial, tecnológica, espacial, e aí isso me fez pensar, disse o convidado que aqui esteve. Mas isso é um erro histórico muito grave, porque a servidão havia sido abolida na Rússia czarista já por Alexandre II, no século XVII. Então já fazia mais de 2 séculos que não tinha servos ali. A industrialização da Rússia aconteceu também lá para os idos de 1700, com Pedro o Grande. Em 1850 e pouco, ali, em meados do século XIX, a maior parte da produção têxtil na Rússia já era automática, já era com máquinas, teares mecânicos, como era na Revolução Industrial Inglesa. Na Primeira Guerra Mundial, houve um crescimento industrial enorme da Rússia, fornecendo material bélico industrial ali para as potências beligerantes que estavam mais imbuídas na guerra. Então, sob os czares, a Rússia se desenvolveu muito. Houve uma industrialização. E quando chegou a União Soviética, essas máquinas industriais giraram em falso. Porque, como Ludwig von Mises, que foi um grande economista, explica, no socialismo é impossível fazer o cálculo econômico, é impossível calcular os preços relativos dos bens de capital uns em relação aos outros. Então é impossível que o mercado consiga atender de forma eficiente a demanda das pessoas. E é por isso que a União Soviética, apesar de todo aquele portento visível, militar, espacial, eles não conseguiam que a população tivesse um banheiro para fazer as suas necessidades. As pessoas moravam em casas apinhadas, onde as famílias apinhadas dividiam a cozinha, não tinha utensílio doméstico para as pessoas. Isso não é a minha definição de prosperidade. Talvez seja a definição de prosperidade de um megalomaníaco que não se interessa pelos anseios e pelas demandas reais da população, mas prefere brincar de gincana espacial. Ao mesmo tempo, Mises demonstra que depois do desastre que foi o comunismo de guerra do Lenin, no começo da Revolução Russa, eles foram obrigados a admitir que eles precisavam de preços de capital relativos, e por isso liberaram o mercado em boa parte, que foi o New Economic Politics, a nova política econômica. Então até os soviéticos reconheceram os méritos da economia de mercado, que eles só não liberaram totalmente porque o regime totalitário controla os bens de capital para manter o próprio poder. Eles precisam desse poder material também para manter ali o regime totalitário. Então eles conseguiam o quê? Que a economia girasse só para atender aos interesses da elite dominante, da nomenclatura soviética. Ao mesmo tempo, os bens de consumo que chegavam, principalmente, é claro, para os membros da nomenclatura, para o Politburo, para o povo só chegava a migalha, eles vinham do Ocidente, eles vinham dos países capitalistas. Então o comunismo nada mais é do que um agente parasitário. Ou como a Margaret Thatcher falava, nem gosto muito dela, mas ela tem frases boas, o socialismo dura enquanto durar o dinheiro dos outros. E assim vinha o que a elite soviética consumia. Mas todo o aparato tecnológico industrial já estava montado, já estava acumulado pelos últimos 2 séculos de czarismo na Rússia. E mesmo no que tange a parte espacial, militar, eles ficaram para trás do Ocidente. O equipamento militar soviético sempre foi
aquém da tecnologia militar ocidental. Tanto é que a doutrina militar soviética, seja terrestre, naval, aérea, sempre foi uma doutrina de quantidade. Eles produziam muita quantidade de caças, de tanques, de navios, todos eles defasados tecnologicamente em relação ao equipamento militar equivalente no Ocidente. Porque, ao contrário do que o convidado que aqui veio disse, eles não tinham nenhuma vantagem tecnológica. O que eles tinham é uma capacidade brutal do governo de depredar o capital do país para causar uma hipertrofia no setor governamental à custa do resto da população. E mesmo assim ficaram para trás dos países capitalistas. Mas se o governo do czar era, na tua visão, era bom? Era um governo bom? Não, era um governo imperfeito, cheio de problemas, mas que até pela própria tendência natural do homem ao progresso tecnológico, ele permitiu um acúmulo de capital porque, sendo uma monarquia, por mais que fosse uma monarquia com defeitos, como era o caso da Catarina Grande, era uma déspota esclarecida, então ela já estava contaminada por certos ideais do liberalismo, que destruíram a autonomia local em vários rincões da Rússia. Ainda assim, a monarquia é um regime que tem uma certeza jurídica, uma estabilidade institucional muito maior do que uma república democrática e muito maior do que o caos que era o comunismo. Então era um regime imperfeito, mas era um regime que permitiu que a Rússia acumulasse capital industrial. Mas qual foi a razão para existir a Revolução Russa, se, ao teu ver, o governo do czar não era ruim, era um governo ok? Houve uma revolução financiada. Uma revolução financiada pelos banqueiros ocidentais. Então muitas pessoas procuram qual é a causa da Revolução Russa, qual é a causa dos mencheviques, do Outubro Vermelho, dos bolcheviques. E as pessoas, os professores comunistas nas escolas falam, não, porque o proletariado se revoltou contra a exploração da burguesia. E não é bem assim. O que aconteceu é que os revolucionários russos, Lenin inclusive, foram treinados e financiados por banqueiros no Ocidente. O Lenin veio da Europa, financiado pelos banqueiros. Qual o objetivo? O objetivo era destruir, muito mais do que o capitalismo, muito mais do que destruir os mercados, era destruir a família. Destruir os valores cristãos. Por quê? Porque esses valores cristãos, eles são a nossa melhor defesa contra o totalitarismo. O poder econômico, como explica o professor Olavo de Carvalho, ele é um poder relativo. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, chega um cara com um fuzil e te assalta. Alguém pode tomar o seu poder econômico. O que vai preservar a ordem na sociedade não é nem o livre mercado. O livre mercado é uma condição necessária, mas não suficiente para a prosperidade moral de uma nação. O que vai preservar uma nação contra a imoralidade do abuso de poder é a resistência oferecida pelas famílias. Famílias ordenadas, tradicionais, numerosas, devotas. E quando essa base é solapada, aí não existe nenhum freio moral para criar arranjos econômicos artificiais. Então, o arranjo econômico que solapa a propriedade privada e permite que os tiranos roubem sistematicamente o dinheiro do povo, ele se baseia numa imoralidade. O cara não chegou lá do nada para fazer isso. Ele obteve a deturpação do pensamento social. Então, se nós chegássemos para um romano, lá na Roma Antiga, e falássemos para ele, um pai de família romano, um pater familias, que o governo vai passar a interferir na vila dele, ele não conceberia uma ideia dessa. Isso não acontecia nessa época? Então, na vila romana, o Estado romano não interferia. A liberdade na Roma Antiga, a liberdade civil individual era muito maior que hoje. É claro que havia uma série de abusos dos Césares, uma série de atos abomináveis do Império Romano contra outros povos, a perseguição aos cristãos, mas uma coisa é verdade. O César não interferia na vida interna das vilas romanas. Permitir que isso aconteça já é uma deturpação moral revolucionária que vai vir lá com o liberalismo, depois da crise da Idade Média. Então, o que faz com que um pai de família admita que o governo interfira na família dele, na renda dele, regule o trabalho da empresa dele? Antes que isso possa acontecer politicamente, isso acontece psicologicamente. Há uma deturpação psicológica da sociedade para aceitar esse tipo de coisa. Então, o socialismo, em última instância, ele visa solapar as bases morais da sociedade. Tem um autor que ele escreveu um livro chamado O Fenômeno do Socialismo. Era Igor
Schaeferwitz. Ele fala que o socialismo é principalmente canibal. Canibal, mais até do que um canibalismo material, de consumir carne humana, ele consome o espírito humano. Porque ele abole a propriedade privada, ele abole a família e ele abole as diferenças individuais que são muito importantes para a sociedade. Nós só estamos aqui nesse podcast hoje porque você tem uma habilidade enorme que a maioria das pessoas não tem, que é conduzir um podcast. Eu tenho uma habilidade que a maioria das pessoas não tem, que é falar sobre economia política. E graças a essas diferenças e particularidades, nós construímos uma sociedade, amizades, cooperação. Ou seja, toda a harmonia da vida humana depende das desigualdades. O socialismo, ele nivela todo mundo por baixo, ele mata a individualidade e com isso ele mata o sentido que o homem pode imprimir na própria vida. Ele canibaliza o espírito humano. Então, a análise do socialismo é muito mais grave do que uma análise material. Nós podemos ver toda a miséria, toda a destruição, todo o caos, a criminalidade que infesta os países socialistas, mas é bem pior que isso. É um dano moral, é um dano espiritual que o socialismo causa.